Tendência do digital onipresente, a gente acelerou no EAD facilmente, em 5 anos de tendência, a gente acelerou em 3 meses. Quem não estava pensando em fazer EAD, ou achava que isso era um treco esquisito, e um dia experimentaria, teve que experimentar. Teve que, pelo menos, ler e entender sobre isso. E isso valeu os 5 anos de crescimento de mercado para a educação à distância, que já vinha crescendo. O novo papel da casa. Isso tem tudo a ver com a educação à distância, porque os nossos alunos estudam em casa. E a casa passou a ter um papel não somente mais para dormir, para comer, talvez descansar um pouco no final de semana. O novo papel da casa, depois vocês podem ler esse relatório no detalhe, ele é um lugar de convivência 7 vezes maior do que o antes de Covid. É onde o cara acorda, trabalha, fica, briga com a esposa, é feliz com a esposa, né? A gente vê aí o aumento dos divórcios, da violência doméstica e tal. É um outro momento. E eu passo a ter que entender que isso é relevante na minha comunicação. Aumento da infidelidade ou da fidelidade das marcas, que basicamente é marcas que entregam realmente algo relevante, a fidelidade vai aumentar. As marcas que não entregavam, que era só espuma, só falação, a infidelidade vai aumentar e a mudança de marca ela é eminente. A gente viu isso no relatório de vocês lá, né, sobre a mudança de marca das instituições também, né, principalmente quando se trata de presencial para EAD. Consumo seguro é o consumo de marcas que têm, não são marquinhas novas, modinha, né? Acabou de surgir uma startup agora ali na Faria Lima e agora eu vou começar aqui com eles. Não. Essa empresa aqui tem 30 anos. O Incesumar tem 30 anos. Só de EAD 11 anos, né? E os 11 anos, conceito top no MEC, né? Então, opa, isso faz a diferença. Não é um bando louco que decidiram fazer uns cursos à distância e estão entregando alguma coisa, né? Não é isso. Né? Então, isso muito forte. Saúde e qualidade de vida, tudo a ver com você não ter que enfrentar pelo menos 1 hora de trânsito para chegar na sua instituição presencial. Então, você pode fazer isso em casa, de pijama, tomando o seu chá preferido, né, e ainda ter um papo com seus filhos, pôr o seu filho para dormir, que você fazia uns 5 anos que não colocava. Tudo isso é emocional. Até agora eu não falei nenhum argumento racional. Propósito, marcas que propagam, né, um propósito único no Incesumar é muito forte. A gente fez um investimento bem grande em lives gospel nesse período agora. O resultado foi sensacional. E a gente não fez venda nessas lives. A gente só pediu que a gente participasse, pudesse patrocinar para incentivar essas lives e que os artistas dessas lives abençoassem, fizessem uma oração para os nossos alunos e colaboradores. A única coisa que a gente pediu. Gente, nunca na história as nossas redes sociais são bem potentes. Nunca a gente teve um crescimento tão grande de seguidores nas redes sociais. É coisa assim de, em um dia, 30 mil seguidores. Foi muito relevante. Finalizando a desvalorização da metrópole. E isso tem tudo a ver com EAD, porque um dos problemas dos alunos, principalmente quando vai para fora, né, das capitais, é ele ter que fazer aquela famosa viagem de van todo dia para aula e tal. E passa agora as cidades do interior, um pouco mais distantes dos centros urbanos, serem um lugar, em tese, mais seguro e com qualidade de vida, né? Então a gente olhou e olha, você pode estudar na sua cidade, junto da sua família, junto das suas raízes, de uma empresa que tem propósito. A gente está olhando para a sua qualidade de vida, é uma empresa que tem 30 anos, né? Que nós não estamos brincando com isso, né? E sabemos fazer digital. Quando a gente somou todas esses filters de uma pesquisa séria, bem embasada, e traduz isso numa comunicação que diz cancele o jogo no estádio de futebol, mas não cancele o seu futuro. Cancele o encontro a dois, mas não cancele o seu futuro. Cara, isso deu muito, muito resultado. E esse é o tema, é o apelo que eu queria trazer
principal aqui para vocês, né? Para a gente avaliar o que de relevante mesmo as marcas estão fazendo, sabe? O que de importante, né? O que está sendo colocado, grudado ali no coração dos nossos candidatos e dos nossos alunos, né? Eu insisto aqui depois que esse aluno entra, ele precisa ainda de uma continuidade de relação com a marca. Isso vai fazer total diferença na captação e nós somos prova disso. Né? Ano após ano, nós crescemos pelo menos 100% a captação. Primeiro ano eu aqui, o nosso recorde era 35 mil alunos numa captação de verão. A gente fez 55 mil alunos, depois fez 90 mil alunos, depois a gente fez 110 mil alunos e as permanências melhorando. Né? Isso sim tem uma influência importante desse tratamento de marca. Eu acho que aqui eu termino a minha fala aí, não quero me estender mais, Gustavo. Estou aberto aí à continuidade da live. Show, Stachon, obrigado. Agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o professor Otávio, trazendo aí a experiência dele enquanto pesquisador, né? Enquanto executivo, né? Sócio da Illumio, que trabalha com Data Science. Vai poder falar um pouco do que ele tem visto no mercado de uma forma geral, não só a educação, mas alguns estudos que ele tem acompanhado, dessa questão da importância da marca para a construção do processo de compra, do comportamento do consumidor. Deixar o professor à vontade para apresentar e depois a gente vai debater o que o Stachon trouxe, o que o professor vai apresentar e o que o professor Serra tem, o Tório, a experiência que a gente tem para tentar juntos construir um entendimento disso aí. Tá? Fique à vontade, professor. Obrigado, Gustavo. Bom, eu queria fazer um agradecimento inicial aí a vocês por terem me convidado para fazer esse papo. Hoje é o Dia da Ciência, né? Então eu acho que é muito bacana a gente estar num dia em que a gente está vendo tudo que está acontecendo aí e a importância de você olhar para dado a partir de um amplo conhecimento teórico para conseguir entender como é que se toma uma decisão, né? Então, acho muito bacana a gente estar discutindo exatamente nesse dia, tá? E aí, parabenizar todo mundo que está aqui e agradecer, porque mesmo que vocês não estejam na parte acadêmica do negócio acadêmico de instituições de ensino superior, né, vocês se dedicam a isso. E o fato de estar aqui para ouvir as nossas palavras, né, para ouvir o que eu tenho para falar, por exemplo, para mim já é um alento grande, né? Eu venho batalhando muito para conseguir fazer com que as empresas tomem decisão baseada em ciência, né? Tudo que a gente faz em gestão, a gente chama de ciência social aplicada. Então, se você digitar algumas palavras-chave no Google Acadêmico, vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas que já foram testadas e não precisa da gente ficar... esse é um dos pilares fundamentais na Illumio, né? É não jogar o dinheiro alheio fora. Não tem por que eu chutar se eu tenho evidência científica de como eu devo fazer algo, seja em qualquer tipo de organização, tá? Eu tenho 47 anos e o meu primeiro trabalho já foi de acadêmico, tá? Então, aqui é um papo de acadêmico, né? Apesar de eu ser executivo de empresa, aí, como o Gustavo colocou, né? O que eu sou de verdade é um professor que aplica ciência nos negócios, simples assim, tá? E eu vou passar uma apresentação para ir orientando, mas desde os 14 anos que eu trabalho com isso, né? Eu comecei na cultura inglesa, eu estou aqui em São Paulo, em Higienópolis, a 2 quadras aqui da minha casa. Com 14 anos eu comecei a dar as monitorias, né? E com 16 eu já trabalhava ali na assessoria de marketing. Então, o que eu vou contar para vocês aqui é o que eu faço a minha vida inteira, ok? Mas aí eu vou dividir uma tela e eu vou tentar ser rápido com vocês para a gente não passar do tempo, tá? E poder dialogar aí, né? Vocês conseguem ver minha tela inteira? Sim, Ok, sim, conseguimos. professor. Então vamos lá. Eu acho que a gente foi bacana porque eu acho que vai ser complementar. Eu pensei a minha fala muito a partir do que o Thiago colocou. Eu tinha visto as campanhas antes, né? E eu achei bacana. E eu falei, poxa, mas
dá para mostrar que tem evidência, dá para mostrar por que do ponto de vista científico isso funciona, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal trazer outros insights que outras empresas que estejam aí trabalhando no mercado. Então eu trouxe um documento que depois vocês inclusive podem acessar na íntegra aqui, tá? Mas para vocês conhecerem um pouquinho da gente, agora eu tô mais cabeludo, né? Mas esses são os meus 2 meninos lá, o que está aqui no centro é o Diego, que é o sócio fundador comigo, e o Felipe, os dois são irmãos, né? O Felipe Seniz, ele veio 4, 5 anos depois. O Felipe teve uma trajetória de... O Diego cuidou, inclusive, de Fiat, viu, Thiago? Do digital de Fiat, quando ele teve na Léo. Depois ele foi para a FNASCA, aí ele foi para a Click, que é uma das primeiras agências de digital do Brasil, né? Sim, Sempre cuidando de Fiat e de Sadia, tá? O Felipe, ele fez uma série de coisas. O último cargo dele foi de diretor de planejamento na Loduca, trabalhando com a Vaca do Todd, trabalhando com o Nextel, né? Essa é a minha vida, esse é meu filme, e por aí vai. Foi o primeiro brasileiro a ganhar prêmio de eficácia comprovada de propaganda com aquela campanha dos pôneis malditos da Nissan, e por aí vai. E aí a gente decidiu aí abrir a Illumio, que tem aí como propósito ser uma empresa que é completamente fundamentada em data science. Mas não é data science esse negócio que se chama aí no mercado de data science. É ciência de dados de verdade, tá? Por que é ciência de dados? Porque a gente trabalha muito em cima de estratégia. Uma coisa que o Stachon falou que é muito importante. Quando você pensa em marca, você está pensando em estratégia, tá? Quando você pensa em performance, você está pensando mais na tática e na operação, ok? Então, marca, o que é marca? É aquilo que fica na cabeça da pessoa e que cognitivamente ela fala, não vou comprar essas outras, mesmo que elas trabalhem com uma estratégia de maior qualidade ou de maior desconto, etc. Porque eu prefiro essa. Não é um comportamento que eu tenho, né? Então, construção de marca é um negócio muito complexo, porque a gente está falando de construir dentro do cérebro das pessoas mesmo, tá? E aí tem todo o resto do escopo da estratégia, mas aqui eu vou falar mais da questão da construção da marca via estratégia de comunicação, fortemente apoiada por estatística, e hoje em dia não tem como não aterrissar isso em plataformas tecnológicas para que você acelere as coisas, ok? E a gente trabalha isso tudo com muita teoria e com muito método. E é aí que eu acho que é a grande diferença do que se chama de data science por aí no mercado. Esse approach a gente faz aí, como eu falei para vocês, totalmente fundamentado na ciência. Isso aqui está aos seus 10 dedinhos de você, né? Aqui estamos falando para pessoas que provavelmente têm mais o costume de trabalhar com evidência científica, mas vocês sabem que, no geral, no mercado não é bem assim, né? Aqui eu coloco para vocês alguns, aqui na esquerda da tela tem alguns trabalhos aí só mais bacanas que eu acho que vale a pena comentar, e do lado direito eu não consigo ver, porque o meu, deixa eu mudar aqui, agora eu consigo, alguns trabalhos feitos no segmento, né, assim, né, por que o Otávio veio falar para a gente? Além de professor de gestão de marcas e de retorno de investimento em comunicação na USP, né? Eu tenho uma empresa que fez aí, por exemplo, se vocês entram dentro do Virtus da Volkswagen, ele só responde porque eu fui lá e gerei o algoritmo para que ele pudesse trabalhar com Natural Language Processing, porque a IBM, a PwC e a Volkswagen não estavam dando conta de fazer. O que eu fiz? Teoria e método, né? Eu fui atrás de teoria, fui atrás de análise de método e foi quali aqui, ok? Ambev e Nestlé, para todos os bilhões que a Ambev vai investir desse ano em diante, estão sendo definidos a partir de um relatório que eu gerei para eles, que se chama Cosmos, né? Que quando você não tem dado passado para explicar futuro, que é o que a gente está vivendo agora, né? Não adianta trabalhar com modelo preditivo, com série temporal, que você não vai conseguir resolver nada, porque as variáveis mudaram completamente, certo? Se o que você paga hoje é culpa minha, né? Quando você vai na Latam Travel, aqui está Latam Airlines, mas está errado, eles têm um simulador de preço, inclusive fazendo comparativo. Se eu colocar ponto para jogar ou se eu não colocar. Se o cara está me comparando com o decolar.com, como que eu tenho que agir, tá? Fiat, a gente fez um lead score que é um modelo preditivo que é praticamente mãe de Iná, que não deu tempo de fazer, mas a gente estava pronto para trabalhar com data science e aterrissar dentro do Salesforce, e já dá para o cara o framing que ele deveria, ou seja,
se eu sei que ele está quente ou frio no lead, como trabalhar a régua de relacionamento e o que dizer para esse cara em função de algumas informações que ele preenchia para mim na landing page promocional, tá? E aí use XP Investimentos, desde essas marcas não serem conhecidas por ninguém, né? Até use ser considerada top of mind em seguros digitais e a XP Investimentos ter sido vendida por alguns bilhões para o Itaú, né? 49% na verdade. Todo o processo, desde a criação das personas, do território de desbancarização, até cada centavo que se colocava no YouTube ou na Rede Globo, partiu de projetos nossos, tá? Aqui a gente colocou só alguns. O que a gente fez já? A gente já trabalhou aí com Laureate, a marca mesmo, para definir que marca eles deveriam levar para o EAD. A Anhembi Morumbi, logo que entrou no crise lá do governo Dilma e começou a ter os problemas das quedas, né, no financiamento, eles procuraram a gente porque tinham que ser muito assertivos. Então, a gente fez Consumer Journey de todas as faculdades dentro da universidade e preparamos a estratégia de comunicação junto com a agência, dando suporte à programação de mídia, principalmente, mas também à parte de planejamento e criação, e depois mensuramos o resultado disso, né, com modelos muito robustos do ponto de vista de análise de retorno de investimentos, né? A análise de retorno de investimento é regra de 3. A análise de retorno de investimento tem que ser feita com modelos multivariados estatísticos muito robustos, tá? E tá aí algumas coisas que a gente fez, além do que tem aqui, fizemos já trabalhos para Pearson Education, para CNA e etc e tal. Vários trabalhos diferentes, tá? Desde trabalhos mais de pesquisa mesmo, né, quantitativa e qualitativa, a estratégias para definição e consultoria para definição de modelos de negócio, ok? E a Ilume existe desde 2011 e a gente já entregou quase 600 projetos, tá? 540 é quando a gente comemorou 9 anos agora no início do ano. Então, se vocês entrarem no site e colocarem o mouse em cima dessas bolinhas aqui ao redor, vocês conseguem saber qual é o projeto, né? O tamanho dele é a relevância que ele teve mesmo no faturamento da empresa, tá? Então, vocês conseguem ver a história inteira da Ilumio por lá. E alguns são cases, né? Quando você olhar lá, passar o mouse, alguns têm um case e vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz. E aí eu fui convidado para falar sobre isso, né? Para falar sobre campanha, impacto na comunicação e na retenção. E lembrar que o que a gente está vivendo na ciência, a gente chama de tempo de incerteza. É isso, tá? Por quê? Acabei de explicar. As variáveis do passado não explicam o que a gente está vivendo agora e nem explicarão necessariamente o que a gente vive no futuro. Logo, todas as informações que a gente tinha passam a não ser suficientes para que a gente tome decisão. E aí algumas pessoas agem de um jeito X, outras de um jeito Y, outras de um jeito Z, tá? Se a gente falar em tomada de decisão, algumas adiam as decisões, algumas cancelam as decisões, outras tomam as decisões de maneira mais acelerada do que tomariam e por aí vai, tá? Então, complementando a fala, e aí eu vou... eu coloquei algumas passagens muito importantes de um relatório que a gente fez e que eu já vou rechear com essa questão de como é que se comunica crise, né? Como é que se comunica em períodos de crise e em tempos de incerteza, a partir de alguns statements que eu vou colocar para vocês aqui de maneira rápida. De onde, acho que é importante saber, tem duas frases que eu gosto muito, né? Essa do Catherine, que é um problema bem desenhado, é meio problema resolvido. Então, uma das coisas que acontece em crise é a gente não ter preparado um plano de crise, né? E aí você vê a diferença entre a TAM e a Gol, né? Quando elas tiveram as quedas de avião, né? Em que você tinha até o presidente da Gol com um media training fantástico, é uma aula de media training que ele fez, né? Versus a TAM que se trancou e tinha um plano que era pro forma e não soube reagir de maneira imediata ali. O que acontece normalmente em crise? A gente começa a ter uma pressão por uma tomada de decisão. A pressão, ela estraga a performance até dos experts. É só vocês verem MasterChef, né? E quando é MasterChef profissional, o cara esquece o sal, tá? Por quê? Porque o tempo curto pressiona e você às vezes não vê as informações mais importantes.
Por que que a gente não vê em negócios? Porque não desenha bem o problema, tá? E aí tem uma frase do Drucker que é clássica também, que é a fonte de erro mais comum nas decisões é perseguir a resposta ao invés de fazer a pergunta. Então, nesse momento, você tem que se perguntar, do ponto de vista de marca, o que que essa marca é? O que que a gente sempre foi de verdade? É isso que a gente tem que comunicar. Não tem que sair desesperado fazendo as coisas, tá? Acho que isso está meio que no substrato da fala toda, está estruturando a fala toda do Stachon, quando eles não mudaram, você muda a tática, mas você não muda a posição, o que você quer ofertar, o seu posicionamento para o mercado, tá? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, porque senão você começa a ter uma série de caminhos a serem perseguidos e não tem muita clareza de qual é esse caminho. Quando você tem a pergunta certa, você chega lá. O que que a gente fez aqui, então, para falar de teoria quanto de prática? Se vocês entrarem lá no LinkedIn da Illumio, vocês vão ver que a gente fez um relatório. A amostra aqui pode ser considerada pequena, mas ela é uma qualitativa, né? Qualitativa boa, a partir de 12, 13, 15, você já tem uma quali boa, tá? A gente falou com 85... Calma, amor. Primeiro é linguiça, que ela demora. A gente falou com 85... Calma, amor. Tô cima do... Tudo bem aí? A gente falou com Mário, desliga o microfone. A gente falou com 85 C-level, né, de empresas de marketing e dados, para saber como eles estavam trabalhando nesse momento, e é óbvio que a gente mirou aí nas empresas que a gente percebia que estavam fazendo alguma coisa interessante. Para que isso? Porque mesmo a gente tem que ter essa clareza de que, com tudo que a gente sabe a respeito do assunto, uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você estar dentro dessa condição e ter que mudar também como empresa. A Illumio também está passando por isso, e a gente olhar, fazer um benchmarking é sempre muito importante, tá? Então, eu vou dividir aqui os statements em dois assuntos principais. Não existe separação entre marca e performance, tá? As duas coisas têm que ser feitas juntas, ok? Mas a gente está em um momento em que você tem que priorizar alguns aspectos, principalmente do ponto de vista de recurso e de orçamento, e isso faz com que você tenha que deixar de lado algumas outras coisas, tá? Então, do ponto de vista de marca, tá? O que tem que ser pensado? A primeira coisa é trabalhar conteúdo autêntico. Não tem como, nesse momento, você seguir uma trilha que você nunca seguiu na sua vida, tá? E isso eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Reputação, né, tem um antecedente da reputação que é a autenticidade. Uma das dimensões da autenticidade é exatamente o matar a cobra e mostrar o pau, né? É você, de fato, ter dados e ações, fatos que comprovam aquilo que você é, né? Então, é muito importante você trabalhar nesse momento com os conteúdos o mais autênticos possíveis. Para todo sentido, tá? Se você for aderir a uma causa, se você for querer falar sobre... a gente passou por vários assuntos agora, né? Várias marcas colocando um arco-íris e aderindo à causa LGBT e por aí vai. Todos esses movimentos, eles têm que ser muito autênticos para a marca, sob pena de, nesse momento, como está todo mundo com nervos à flor da pele, né? E a gente está vivendo um momento de extremos em mídias sociais, rapidamente você entra na timeline de todo mundo para o bem e para o mal, tá? Então, uma maneira de não entrar para o mal é sempre trabalhar com aquilo que você é, com seus conteúdos mais autênticos possíveis. Agora, mais do que nunca, né, keep it simple. A simplicidade, no momento de incerteza, ela é super importante. Por quê? Porque algumas coisas têm que ser atacadas muito rapidamente. Então, a gente não está no momento de fazer um replanejamento e pensar uma nova big idea, por exemplo, né? Não faz sentido. Então, do ponto de vista de sofisticação, muitas vezes quem tem muito esse olhar vai olhar para aquilo que vai a mercado e vai falar, puxa, mas ainda não está bom o suficiente do ponto de vista estético, do ponto de vista da narrativa que eu queria trabalhar. A gente não está... É o que a gente tem para hoje e não dá para sofisticar, ok? Segunda coisa, né? Terceira coisa, conteúdos informativos, porque o utilitarismo vem muito à tona agora, tá? Não é que você não tem que contar, você tem que contar essa história embaixo do seu guarda-chuva de marca de qualquer maneira, tá? Eu não estou dizendo para ser
completamente racional. Acho que esse recado o Stachon já deu de maneira brilhante, né? Eu acho que você tem que manter o posicionamento da marca, mas ao mesmo tempo você tem que dar conteúdo. Não dá para ficar no vazio e não dá para ficar numa campanha completamente hedônica, porque o hedonismo é a viagem pela viagem, né? E a gente está num segmento em que entrega muita coisa, entrega muita qualidade. Então, mais do que nunca, as instituições de ensino superior precisam começar a entender que você tem que ter o seu território de marca e você tem que ter fatos para comprovar que você pode ocupar esse território, certo? Adaptar para manter a solidez, né? É óbvio que tem que ter uma série de questões. Você pensa em regra de relacionamento, você vai falar de matrícula e você vai falar para ele ir até a universidade? Não faz sentido. Então, tem algumas coisas simples que a gente precisa revisar, mas ao mesmo tempo tomar bastante cuidado, de novo fazendo uma ponte com o que o Thiago já colocou, né? O nudge, que é aquela estratégia de tentar dar uma forçadinha, uma cutucadinha, ele pode ser muito mal visto nesse momento. Aproveite essa oportunidade, não perca tempo, né? Pode denegrir muito a marca e jogar contra ela. Uma campanha completamente fora do que do nosso segmento, a campanha que o Santander está fazendo, eu acho muito bacana. Eu acho que é um risco que eles estão correndo, mas eu acho que é um risco muito legal. Estou falando de uma empresa que tem um caminhão de dinheiro para colocar em mídia off, tá? Eles chegam e falam de mudanças em produtos que eles estão fazendo. E aí, no final, eles falam, olha, a gente pode errar, mas a gente vai continuar tentando. Né? Isso é muito legal, porque você gerou um mantra que você vai seguir. Né? É um pouco o que o Stachon está fazendo com a campanha dele. É um mantra que eu vou colocar e que eu vou persistir nele para que todo mundo entenda que isso tem tudo a ver com a maneira com que eu sempre me coloquei no mercado e com o apoio que eu posso te dar nesse momento. Em incerteza, as pessoas ficam com medo. Você não pode deixá-las com medo. Você tem que dar a segurança e você tem que dizer qual é o caminho. Sem conteúdo e sem uma adaptação desse conteúdo, não dá para fazer isso de maneira alguma, tá? E pensar, sim, no seu ecossistema de proteção e solidariedade. É isso aqui que vai ajudar a continuar sendo coerente e a continuar tendo conteúdos relevantes. Isso aqui é o máximo que a gente pode fazer de branding hoje, tá? Por quê? Vamos entrar no assunto performance. Não tem como não dizer que performance dá resultado imediato. E existem momentos específicos, né? No caso do ensino superior, notadamente ele sempre foi final de ano e meio de ano, em que a gente trabalha mais performance e a gente pode trabalhar branding no resto do período. Mas agora é hora de descer o sarrafo em termos orçamentários e de recursos da marca. Eu já falei, eu botei muito mais bullets de marca do que eu vou colocar de performance aqui, quase o dobro, tá? Mas é a hora de jogar a performance para cima também, porque você não pode perder o foco na marca e no posicionamento competitivo, mas ao mesmo tempo é a hora de capturar aquele cliente que é o meu cliente, não deixar ele haver navios e nem deixar ele ir para a concorrência. Qual o problema disso, né? Eu jogo mais orçamento para cá, mas eu forço mais na minha régua de relacionamento para lá, tá? Porque nesse momento eu preciso trazer o cara para dentro. E é fundamental eu fazer esse trabalho, né? Repensar mídias de massa, porque tanto do ponto de vista orçamentário, esse é o momento de a gente se orientar mais às pessoas, né? E é muito difícil você trabalhar 30 segundos para você contar uma história, a não ser que você tenha, como eu falei, um orçamento muito robusto e muito significativo para isso, né? É a hora de conversar mais com as pessoas. Mas tem que ter um trabalho integrado entre on e off, que eu vou falar mais para frente. E o que não mudou, eu acho que isso aqui, duas coisas não mudaram. A marca se faz pelo posicionamento que ela definiu. Se você não tem um posicionamento que gera diferencial competitivo, então não tem o que fazer. E na comunicação, frequência, volume e variância, tá? É isso que faz você conseguir atrelar os resultados de mídia aos resultados de negócio. Tem que ter frequência, tem que ter um volume que seja suficiente para garantir que a pessoa tenha sido impactada e tem que ter uma variância nesse investimento ao longo do tempo. Não tem como você falar que uma linha morta consegue explicar a variância de venda, né? Então você não consegue nem saber quando você tem um impacto ou não. Aí é muito importante saber que o off, ele gera mais resultado ao longo do tempo, né? Principalmente as mídias tradicionais, uma Globo da vida e tudo mais, e o on morre no mesmo dia. Tá? Então, eu faço Media Mix Modeling para uma série de segmentos.
né? E como vocês viram, inclusive para educação, mídia de performance morre segundos depois que você a fez, tá? Então, se você for trabalhar só performance, marca não vai existir nunca, ok? E aqui mais alguns recados para daí a gente bater um papo. A primeira coisa, a mensuração tem que ser integrada também. E sem mensuração, você não tem a menor ideia do que está sendo feito e não consegue dizer de onde está vindo o retorno, tá? Então, branding e performance, on e off, são duas coisas que têm que ser vistas de maneira integrada. Pensar o ROI de maneira integrada, portanto, né, da comunicação, não tem uma separação entre on e off, não tem uma separação entre branding e performance. Tomar bastante cuidado com social listening, né? Ele é um indicativo, ele dá um cheiro, mas depois a gente tem que quantificar essas coisas, então ele não é um KPI propriamente dito, e é óbvio que tem que integrar as táticas de comunicação a modelos de captação e de retenção, né? Porque como a gente tem muita informação hoje sobre quem é o meu lead, para alguns deles eu vou trabalhar uma estratégia, para outros outra. Então, mas é bom saber que, qual dado está relacionado com o outro, né? A gente em pesquisa está muito acostumado a olhar as porcentagens, tanto por cento das pessoas concordam ou discordam com aquilo. Na verdade, a gente precisa saber qual é a relação de A com B, né? No índice de satisfação, para fechar aqui, esse é o meu último slide, no índice de satisfação de Disney, a área mais bem avaliada de Disney são os banheiros, ok? Então, se eu fosse tomar decisão, eu diria, para de abrir parque e faz mais banheiro. Só que na hora que você faz uma regressão para explicar a satisfação, para explicar um boca a boca de Disney e para explicar a intenção de voltar a Disney, não tem significância. Não há relação, portanto, entre o que eu acho da qualidade do banheiro de Disney e a satisfação que eu tenho e a vontade de voltar para lá. Ali você vê as outras coisas falarem mais alto. Tá? Então, é na relação entre as variáveis que o marketing está e, portanto, a construção de uma marca ou a captação ou a retenção de um cliente, ok? Então, joguei aqui algumas coisas para a gente abrir o papo aí e eu fico à disposição de vocês. Obrigado, professor Otávio. Então, a gente está aberto a algumas perguntas. Vou deixar o professor Serra fazer alguma colocação que ele ache pertinente sobre as duas apresentações. Até para comentário do pessoal. Tá? E quem quiser comentar, gente, comenta aqui no QA, por favor. Tá? Eu tenho 2, 3 questionamentos aqui, mas a gente pode trazer outros, tá bom? Tá. Então, o que eu acho que uma das coisas que o Covid fez, ainda bem, tá? A pandemia fez é acelerar a gestão baseada em evidências. Tá? Então, aquilo tudo que vocês falaram, então, isso ajuda muito a gente que trabalha com academia. O Otávio também me conhece, minha origem não é de academia, né? E eu faço parte de 4 conselhos. Então, eu queria fazer algumas colocações para vocês de confirmação e para gerar uma discussão também. Então, na nossa pesquisa, o que a gente viu foi um desconto hiperbólico inicial, né? Então, por exemplo, ninguém queria se matricular. Levou uma surpresa, me ferrei, vou adiar um pagamento para uma recompensa futura, né? Que é a educação, né? Então, eu pago hoje para receber meu diploma daqui a um tempo. Passou uma semana, né, dobrou a quantidade. Então, o que a gente viu, eu não tenho dados do ano passado, mas para mim não mudou o perfil. 65% dos alunos que desistiram de se matricular no início do ano, a gente mandou 800 mil e-mails, para ter uma ideia, 800 mil contatos, né? E a gente teve 15 mil respostas. 800 mil alunos, uma massa significativa desses alunos, quem fez os testes foi o Léo Vils, que é cria do Otávio, mas eles mostraram que depois de um tempo, né, o comportamento mudou e eles continuavam. Agora, eles continuam com restrição financeira, e 43% foram afetados pelo Covid. Então, a gente rodou uma árvore de decisão depois, mas o que a gente viu, reforçando isso? A gente viu que o problema não estava exatamente em não ter aluno, estava no que fazer. Tá? Então, decisão sobre financiamento ou adiamento de pagamento, tá? A forma de acesso a esse aluno, matrícula. Então, isso reforça mais ou menos o que os dois falaram, da gente não é necessariamente uma mudança de posição e daí por diante. Mas uma coisa interessante é que eu fiz uma outra pesquisa melhor para ajudar um aluno, um amigo, na verdade um parente. E a gente estava validando uma escala de responsabilidade social em relação a 5 grupos de interesse, stakeholders,
e comparando com a percepção no Covid. Aí vem o problema de autenticidade de marca. Né? Tem algumas marcas que falaram, não vamos demitir, não sei o quê, coisa e tal. Né? E quando a gente rodou a regressão, não deu significativo cliente, não deu significativo fornecedor, comunidade deu um pouquinho, tá? As comunidades afetadas deu alguma coisa, mas o beta de funcionário foi 3 vezes maior. Então, o cara que apostou e que fez barulho errado, tá, de demissão, não estou dizendo que não tivesse que fazer, que são decisões que a gente tem que tomar, mas ele tomou um toco, né, com a decisão. Então, acho que é esse ponto aqui. Nos grupos que eu tenho conhecimento e nos grandes grupos, também, tá? Talvez por fazer a lição de casa e por um efeito dos pequenos, tá? Também a evasão foi menor, por incrível que pareça. Tá? Em particular, um grande grupo aí ficou também 2 a 3% menor. Então, o que eu queria falar é o seguinte, quando você tem um environmental jolt, que é o que a gente teve, é um choque externo que causa surpresa interna, em geral, a gente nunca teve, no mundo moderno, um choque como esse, que todo mundo percebeu como crise e o choque foi para todo mundo. E você tem 3, 4 ações que você faz. A primeira é o retrenchment, que é essa, tem que cortar ativo, fechar loja, né? Mudar um monte de coisas que eu não estava mudando. A segunda é não fazer nada, que tem alguns caras que dizem que dá certo, mas não dá, entendeu? E aí tem a negação que o threat rigidity que o Otávio falou. A outra é renovar, é mudar porque você está com uma pressão para mudar e tem outros sinais do mercado, né, que tendência do digital, tudo aquilo que foi falado, e você fazer mudar. E por último, fechar. Tá? Elas não são excludentes, tá? Mas o que acontece? A gente vê claramente que propósito, né? Você tem que estar coerente com a sua marca, coerente com o seu propósito, e que a estratégia muda. Aonde você vai aplicar o teu recurso muda. Tá? Mas você não tem que reposicionar a empresa nesse momento, e esse é o ponto. Você só tem que ser autêntico com a sua proposta e entender que você não pode ficar parado e tem mudanças por aí. Né? Mas é só para reforçar, né, que a gestão baseada em evidências, tá, e o reforço de marca, tá, estão aí com outros métodos, com outras metodologias e daí por diante, mas ser autêntico é importante. Quando você tenta dar uma de bom moço e depois você tem uma atitude contraditória, essa atitude contraditória, no tempo, pelas mídias sociais e num tempo de Covid, ela se espalha de uma maneira muito, muito forte. Então, esse cuidado com propósito e com a autenticidade é muito importante. Vou ver. Bom, tenho 2 perguntas. Primeira observação, não posso fazer meu almoço enquanto eu estou na live, não, pô. Tem que fazer meu churrasco, cara. Não tem jeito, não. Vou mandar fazer linguiça primeiro, tem problema. Pô, fazer linguiça primeiro, depois eu faço a carne, cara. Que é assim, negão. Igual o Stachon falou, pô. Agora a casa é tudo. Cara, mas a primeira pergunta, Stachon, é o seguinte, Stachon, a gente tem visto... A primeira coisa eu acho o seguinte, igual você falou, a questão de construção de marca. Eu acho que a questão de segurança... A gente tem uma tendência na crise fazer uma compra de segurança. É natural que isso aconteça, penso eu, né? Ou seja, isso é Otávio também, ou seja, é natural que isso aconteça. Quando você está numa crise, você compra, ou quando você está acuado, você tende a fazer uma compra onde você tem mais segurança. E eu acho, no caso do EAD da Cesumar, como você tem 11 anos, igual você falou, você não começou agora, você tem uma questão de compra de segurança nesse momento pelo tempo da marca, pela quantidade de aluno formado, pela experiência da marca, por tudo isso. Só que você tem um outro fator também, que nesse momento também as pessoas estão comprando EAD. Né? Nos traqueamentos que a gente tem, a gente vê que os clientes nossos de EAD estão matriculando mais nesse momento que os presenciais. E aí quando você fala que você tem 2% menor que no ano passado, é possível você verificar, ou seja, quanto disso tudo, qual percentual que você acha, ou se você traqueou
disso que é de marca, disso que é do crescimento, talvez, do EAD neste momento? Essa Na é a verdade, pergunta que você eu tenho está para falando ti. de transferência do cara do presencial. Do presencial para o EAD. Uma transferência de compra, né? O cara que Ou compraria o seja, eu presencial acho está que comprando. nesse momento você está sendo privilegiado por dois fenômenos, talvez. Ó. A marca boa com a compra de um produto adequado para o momento, entendeu? Eu acho que essa é uma observação. Se você tem visto isso, você acha que isso acontece? E aí, Otávio também serve isso. É a tempestade perfeita para o Thiago. É. Não foi... então quem criou não foram os chineses, foi o pessoal do Não foram os EAD. chineses, né? E depois eu tenho uma botar, mas responde primeiro, Thiago. Acho que. Vamos lá, né? Sim, faz sentido a tua afirmação. Inclusive, ela é uma das melhores perguntas que a gente está tentando responder nos últimos 40 dias. Assim. Primeiro, como a gente está falando de EAD, historicamente o público de EAD, esses dados aí né, do MEC, eles são classe C e D, pelo menos metade dessa fatia. Então, e aí eu consigo atender um público B, acima da média do mercado. Hoje, 22% do meu share aqui interno é classe B, o que é uma conquista sensacional. Porém, desse bolo todo, mais da metade é classe C e D. E para esse bolso, a pandemia fez a diferença. Para esse bolso, o duzentão, o trezentão é muito sensível, assim, né? Claro. Então, essas políticas comentadas aqui pelo professor agora há pouco, ele, assim, sim, foi sensível e eu precisei agir rapidamente com condições de auxílio financeiro, né, para diminuir isso, né? Tá. Mas eu não sei se nesse bolo do metade do meu share, se ele compensa a entrada dessa transferência do presencial para o EAD. Eu não sei ainda, porque tudo bem que a gente está falando aí de um mercado gigantesco de presencial, se metade desse mercado decidir fazer uma transferência, né, se 30%, como as pesquisas dizem, né, a intenção de migrar da modalidade presencial para o EAD é de 30%, segundo lá o relatório da Educa Insights. Se for isso, ainda se todo mundo fizer isso na mesma proporção, não cobre os outros 50% que tiveram que segurar a onda financeiramente. Mas sim, né, como vocês falaram, foi vantagem para a educação à distância, não só para nós, aí para todos os players da educação. Todos nós estão acontecendo a mesma coisa. Vocês também, a gente vê, acompanha. Otávio, você queria completar uma coisa? Não sei se te respondi, mas esse é o sentimento que a gente está tendo agora. Eu quero sim, eu acho que esse ponto que o Stachon está falando e essa bola que você levantou, Tório, é super importante. Tem dois aspectos muito importantes aqui. O primeiro é o seguinte: este é o dilema que todo mundo está vivendo. Só que é o seguinte, quem quiser encarar vai virar Editora Abril. Sim. Número 1, tá? E lá eu posso falar porque eu estive por dentro. A gente tentou trabalhar lá, mas acontece que tinham peças que não queriam se mover, tá? Ao contrário da Globo. O Sistema G, ele está num momento ali de embate interno de todas as marcas da família, inclusive algumas brigando entre si, porque eles têm que mudar o modelo de negócios, mas eles estão mexendo nisso e sempre protegendo a marca. Tanto é que eles preferiram não lucrar nos 2 últimos anos alguns bilhões a mais para não parar os projetos de marca, tá? E o que acontece? E aí um outro paradoxo. Então vamos olhar benchmark, vamos olhar startup. Não olhem startup, não olhem unicórnios. Nenhuma delas está dando retorno, tá? Olhem os resultados. Eu acho que esse é um outro fórum para vocês fazerem, tá? Porque não tem nem literatura científica, a gente tem que criar o que se chama de Grey Literature. O pessoal de TI faz muito isso. Não espera gerar o próximo livro da Adobe. Tá dando uns paus aqui. E eu tô resolvendo assim. Aí vem outro cara e melhora o algoritmo. Aí vem outro cara e fala, não é assim, ó. Se você programar assim, fica melhor. Tá nesse momento agora, tá? Isso é um dilema que todo mundo está vivendo. Qual é o melhor modelo de negócios? Eu não sei, mas é inexorável que
o retorno que você tem no off hoje, você nunca mais terá. E que o Covid, sim, acelerou a ida das pessoas para o on. Sim. Não duvidem disso. Não duvidem disso. Tá? Outra coisa, Otávio, aí uma pergunta, cara, por incrível que pareça, nós estamos discutindo... Serra, porque ele é quem melhor tem pensado essas questões quando ele olha grupos educacionais, tá? Ok? Aí vem uma coisa, Otávio, agora para ti. A gente estava conversando isso, por incrível, ontem à noite. Tá? De um cliente gigante que nós temos, e aí, puxa, ontem a gente deparou com isso, e aí veio uma discussão minha, porque eu trabalho com dado o tempo inteiro, fazendo um tanto de machine learning, essas coisas todas, aí veio uma questão seguinte, vem a nova lei de LGPD, e a gente não vai poder trabalhar o dado igual a gente trabalha hoje. Essa é a real. Né? Então, a maioria dos gráficos, dos estudos, dos dados que a gente gera, a gente não pode. Em instituição de ensino, a gente tem muito dado histórico. Eu tenho um gráfico, eu tenho um dado de 2007. Desculpa, 2017. E eu levo lá, como é que o lead, a journey do lead desde 2017. Eu não vou poder fazer isso mais. Porque eu não tenho autorização daquele cara que me foi um lead que matriculou agora, mas que veio de 2017. Né? Ou seja, quando a lei entrar, ela pode entrar em janeiro, ela pode entrar em março, ela pode entrar em maio, ela pode entrar em agosto, não vai entrar mais. Ou seja, muito desses dados nós vamos perder. Ou pior, né? Isso talvez seja um outro, eu discuti isso com o Gustavo ontem, talvez seja uma discussão para a gente ter agora. Se a gente não começar a captar autorização agora, em agosto, nós não vamos poder usar esse dado no intake que vem. Tipo, o intake do final do ano nós não vamos poder usar provavelmente. Né? Porque quando virar o ano, se virar em janeiro, a gente já não pode usar mais. Como é que vocês estão pensando nisso? Agora eu quero tua opinião prática. Ou seja, como é que vocês estão pensando nisso? A gente trabalha com intake no mínimo de 6 meses. Ou seja, eu posso, se eu não captar agora, eu não posso usar esse dado agora. Eu não posso gerar um lead score pro cara, por exemplo, porque eu estou furando a lei. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Coincidentemente, eu também acabei, na segunda passada, eu apresentei a gente criou 6 scripts para começar um trabalho de data science para Dicenza, que é uma franquia de materiais de construção e tal. E esse foi um dos primeiros dilemas que a gente trabalhou lá. Eles ainda têm uma vantagem que aqui vai ter que trabalhar com nudge, né? Assim, primeiro você está correto, tem que começar a antecipar, trabalhar no modelo lá da frente, já antecipando agora o comportamento que você vai ter lá e aproveitando para fazer os vários testes e as várias estratégias para convencê-lo. A estratégia do convencimento. Só que só tem um caminho. São 2 caminhos, vai. Um caminho é o caminho utilitário, que o cara tem um desconto quando ele dá o dado para mim, porque daí ele ganha o desconto da nota fiscal. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a nota fiscal paulista, esse é um jeito, você pega um cara que é mais utilitarista, que vai querer dar o CPF, e, portanto, você vai conseguir traquear, e ali você já pede autorização, certo? Sim. O outro eu tenho que dar algo em troca. Porque essa informação sempre valeu muito e, desculpa, a gente se aproveitou disso enquanto sim. Mas agora a gente vai ter que pagar o que ela vale, entendeu? A gente vai ter que pagar o que ela vale. Aí eu tenho que dar algo em troca. Esse algo em troca pode ser uma série de estratégias com os próprios dados dele e gamificar isso, tá? Isso é uma maneira. A outra é uma série de incentivos dentro do próprio negócio que eu posso dar. Então eu tenho que dar mais conteúdo, eu tenho que dar uma coisa exclusiva para esse cara. E como você colocou, você está com esse awareness e você está pensando em já começar a testar. Tem muita gente que está assim, não, vamos deixar para o ano que vem. Quem deixar para o ano que vem vai começar a correr errado e vai estar cego na hora de tomar as decisões. Se é uma dica valiosa que a gente tem para dar hoje sobre essa questão de LGPD, estamos em processo de captação, estamos colhendo leads agora, que já colha com as autorizações para não porque ter vai converter no ano que vem, né? limpar tudo isso no final do ano, né? Eu queria só registrar aqui, a gente tem tido algumas participações, o Stachon tá brilhante, assim, ó, respondendo a galera no chat lá, o cara, tô contratado pro próximo já. Vai ter aqui o Jorge, a presença assim do ilustre, né, do cliente nosso lá do México, da Liat, um dos reitores lá, o José Zilberstein. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é de uma das unidades da Liat no México. Tem questionado, apontado muita coisa, não mandou nenhuma dúvida, né?
Uma outra pessoa super querida que a gente conhece é a Vandi Carvalheiro, que é consultora no mercado aqui, foi consultora de marketing, Nossa, trabalhou na saudade da Eni Vandi. Vandi está aqui. E ela coloca uma questão que eu vou trazer isso para o professor Otávio. É a questão assim, né? Que tá prática no mercado, todo mundo dando desconto para todo mundo, sem avaliar uma real necessidade de todo mundo, né? Então, começou o efeito manada, todo mundo achando que tá aula EAD, vamos dar desconto, e aí acaba dando desconto para todo mundo, o cara do primeiro período e o cara do oitavo período. Aí. Que você vê isso, professor? Até enquanto professor que tem contato com professores de outras instituições, como que você vê esse modelo desse desconto aí? Que as pessoas estão exigindo desconto porque as aulas que eram presenciais estão sendo à distância, que não é o EAD 100%, mas para quem está pagando é EAD, não tem presencial. Né? Para quem está oferecendo, não, é remote delivery. Pois é, aí a gente tem alguns problemas. Vamos lá, vamos falar um pouco de oportunidade e do outro lado vamos falar de quais são os problemas para poder gerar essa oportunidade no momento em que algumas coisas estão piores do que a gente imaginava, tá? A oportunidade é que para a gente que é da educação, né, e que é cientista da educação, não é nenhuma novidade que em momentos de crise, na verdade, as pessoas procuram mais a formação, tá? Então, é muito importante todo mundo entender que, na verdade, esse é o momento de tentar captar mais, tá? Só que, junto com isso, dessa vez, veio uma readequação do modelo de negócio, né? Se eu vou ter ainda problemas, vamos pensar a gente na USP lá, né? Quando tudo começou, é óbvio que estava todo mundo pensando que ia ser só até o final desse semestre. Na verdade, a USP já declarou que até o final do ano a gente vai continuar remoto. Mas nós não pensamos como atuar no semestre que vem de maneira remota. Isso já tinha que ter sido pensado. Ainda no modelo de adaptação, mas no modelo de transição já, né? E aí capturando informações de quem vai ficar nesse modelo e de quem vai migrar. Essas informações são declaratórias, mas ao mesmo tempo, com dados de navegação no EAD, você consegue perceber também quem está já com Technology Readiness e que provavelmente vai ficar. Dá para gerar modelo com isso, entendeu? Integrando os dois tipos de dado. E aí é que vem o dilema, né? Normalmente, isso seria um momento muito legal para conseguir auferir resultados mais positivos. Só que o dilema é que agora a gente tem que pensar nessa virada que é mais para modelos de negócios online, né? Então, o EAD passa a ser a bola da vez, mas aí você tem que ver quem está. Quem está bem nisso são as empresas que já têm uma estrutura de negócio que está focada em ser assim. E que naturalmente já teve uma área que nasceu digital do zero, e não que foi adaptando coisas off para virarem on, né? Porque em boa medida é o que boa parte das instituições está fazendo, tá? É uma adaptação. Isso não vai servir para daqui em diante. A hora que virar o ano, né, não vai mais ser aceito que seja dessa forma. Então, ou você tem um negócio que é autêntico mesmo e que realmente é um EAD de verdade, ou as pessoas vão migrar da sua plataforma para outras plataformas, tá? Uhum. Agora, eu acho que vocês já falaram sobre isso bastante. Sim, não só a questão da pessoa estar começando, dela estar terminando, né? Quem está terminando precisa terminar, então você tem que pensar um outro tipo de estratégia com esse cara e trabalhar mais a fidelização do que o desconto, vamos dizer assim, tá? Uhum. Isso vai funcionar muito melhor, dar o melhor suporte possível para que isso aconteça, mas às vezes lá no início da régua também, você tem o cara que também já tem esse mindset, né? Então aí a gente precisa lançar mão de alguns artifícios para conhecer melhor o cara que está no início da jornada dele dentro da instituição, para saber o que esse cara quer, né? E não sair aplicando realmente descontos automáticos, tá? Talvez ele queira outros tipos de benefício. Mas aí vale o estudo de quais são os benefícios que a organização tem já dentro de casa e que não seria tão custoso assim pensar um programa a partir de evidências, né, de coisas que já existem com pouco investimento, porque senão também acaba, você faz um investimento maior pensando em não gerar o desconto,
né? Só que o custo marginal que você embutiu aqui é muito maior do que dar o desconto, entendeu? Então, de novo, aqui é Vamos abrir o microfone aqui. O Fábio, você abriu para o Marcel. O Marcel queria fazer uma colocação sobre o LGPD. Dados, né? É isso. Marcel é diretor de marketing da Unigran Rio, também é cliente nosso e vai trazer uma contribuição para a gente aqui. Bora lá, Marcel. Tudo bom? Boa tarde, gente. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta. E já dizer que eu admiro o trabalho de todo mundo que falou e que tem falado nesses fóruns aqui, tem sido bem produtivo. É mais pro Otávio, talvez pela experiência, mas o Stachon também é interessante, é o seguinte, nós estamos com um plano de usar dados anonimizados para poder manter o histórico. Como que vocês veem com relação a isso? Porque a gente já está pedindo autorização desde janeiro. Na verdade, para a gente está planejado para a LGPD entrar em agosto. A gente ganhou um tempo a mais, mas a gente já estava organizado para isso. Como que vocês veem essa questão do uso do dado anonimizado? Para quem não te der autorização, eu vou anonimizar ele, mas eu vou manter como histórico. Bom, vamos lá. Aí eu acho que a pergunta é difícil de responder porque entra numa seara que é um pouco mais do ponto de vista legal. Jurídica. Jurídica. Eu ia responder lá no site, mas aí como eles puxaram a pergunta... Tem que trazer o Pedro para cá, né? O próximo, nós vamos marcar um próximo com advogado para isso. Porque eu acho que a grande questão é essa, tá? Mas aproveitando que a gente está falando disso, como você tem esses dados, lembra que você vai ter uma curva de comportamento, né? Porque o início do ano, ele foi, entre aspas, né? Ele foi normal, vamos dizer assim. Ele foi diferente do que a gente está vivendo agora. Então, você tem um comportamento de dado mais ou menos até março ali. A gente tem outro tipo de comportamento agora. Agora, a gente está tendo a distensão do isolamento. Então, você vai ter um dado muito complexo, inclusive, para você usar no ano que vem, tá, Marcel? Eu acho que, principalmente quando você pensa em off, tá? Nas pessoas que pretendem voltar a consumir da maneira que sempre consumiram, ok? Então, só tomar cuidado com esses dados que você tem, porque eles podem não retratar algo para você tomar decisões no ano que vem. Tá? Não, mas a minha preocupação não são nem com os dados desse ano, porque os desse ano eu já peguei autorização. Sim. Porque à medida que a pessoa está preenchendo as minhas inscrições, ele já está me dando autorização. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho a série histórica. Por exemplo, eu tenho série histórica de 2015 para cá. Aí o Stachon está, de repente, contribui nisso. Como que eu posso manter esses dados antigos? Vamos abrir para o Stachon, porque eu acho que entra mais numa seara mais jurídica e talvez ele já tenha feito e já tenha trabalhado isso na operação. Então, eu vou deixar para ele. Vai lá, Thiago. Para você fugir do dano jurídico, só vai ter uma saída. Assim. Aqui eu estou desconsiderando picaretagens de hacker, estou desconsiderando máscara, estou desconsiderando todas... Existe picaretagem de hacker? Existe. Então, assim, tira isso, vamos falar do jeito certo, né? A mesma estratégia de corrigir bounce rate é a mesma estratégia para você atualizar os teus dados. Então, os mesmos problemas que a gente sempre teve com bouncing, que é a desatualização de cadastro, tendo que criar alternativas de atualização de cadastro, você vai ter que usar para as suas bases antigas. Sim, então, pega as bases antigas, as bases recentes e começa um trabalho de tipo, cara, você quer continuar com esse benefício real aqui que eu estou te entregando, mesmo sem estar matriculando? Quero. Legal. Então, só atualiza os teus dados aqui, aperta no botãozinho embaixo ali e deixa usar o teu dado. Beleza. É a mesma estratégia, só que agora com uma intenção de poder estar enquadrado numa LGPD. Esse é o jeito que a gente está fazendo aqui. Cara, eu tenho 2,5 milhões de banco de dados aqui. E eu vou ter que atualizar todo ele, né? Então, e a gente está com tudo isso. Aí, de novo, entregando conteúdo relevante, entregando recompensa para esse dado, né? Para que ele possa se manter ativo na base. Não sei se respondi, mas é o jeito que a gente está fazendo. É isso aí. Outra coisa, acho que daqui para frente é só com o jurídico mesmo, porque entra em searas de um lado, searas do outro, detalhamento de um lado. O que é documento? Por exemplo, o cara se inscreveu, ele realmente se inscreveu. Por exemplo, aluno de medicina. 30% dos meus alunos de medicina fazem 3 vestibulares.
Eu tenho dado esse cara de 1 ano e meio para trás. Ele fez um cadastro enorme para fazer a prova de medicina. Esse cara é tratado do mesmo jeito que o outro, porque, em tese, é um dado de registro antigo que eu tenho, que o próprio... Eu tenho decorrências legais. Então, assim, acho que entra na parte... Ô Marcel, nós vamos marcar um aí dos próximos 2 meses aí, que a gente tem alguns assuntos que estão na pauta, só disso, que aí acho que a gente vai trazer alguns juristas aí para ajudar a gente. Aqui só para fechar, né, o Stachon colocou já, do ponto de vista da operação, sem levar em consideração a questão jurídica, que eu acho que tem que ser abordada em mais detalhe. Eu acho que o recado que eu dei antes e que combina com isso que ele colocou não tem jeito, daqui para frente temos que pagar pelo que a gente não estava pagando antes. Isso. O que tem que pedir de novo. É o que o Stachon falou, conteúdo bacana. Qual que é o seu ativo que você pode botar na mão desse cara que ele vai falar, cara, mas para ter isso, vale a pena eu dar meu dado para ter isso? É isso, para daí manter a atualização constante. É isso. Pessoal, a gente está chegando no fim. Professor Serra, alguma outra consideração? Não, achei ótimo. Acho que eu tenho uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aí, dado nosso. A gente estava fazendo um relatório disso ontem, né? A gente, por incrível que pareça, para a gente, mesmo acompanhando as pesquisas, a gente hoje tem um número de inscritos maior do que o ano passado. Corretório. Não, 8% menor. 8% menor, tá? Porque isso vai variando dia a dia, né? Que a gente acompanha. Hoje Mas o número é um número que para a gente não é um número ruim. Não. Dentro do cenário que a gente tem acompanhado, né? São 77 clientes. Nesse momento está 8% menor o número de inscritos. Isso. Agora, de matriculados, quando soma todos, aí está bem pior. Aí está 70% menor. Isso, está 70%. E a gente, pelo que vocês falaram e pelo que a gente vem acompanhando, é algo perfeitamente entendível, porque o pessoal está demorando para decidir, para comprar, né? E aí, Stachon, conta o segredo para a turma aí. Você está trabalhando benefício melhor para o pessoal fechar agora? O que você está fazendo? Fala aí. Se não puder falar, eu tenho que perguntar. Né? Não estamos trabalhando, não. A gente teve uma pergunta ali de um dos participantes. Se merece ter um benefício especial para fechamento agora. Não. A gente trata nos funis... todos os funis continuaram com o mesmo comportamento. Né? Se aquele aluno precisa de um pouco mais de desconto e a gente entendeu que ele entrou numa lógica que ele realmente precisa, ele vai ter um pouco mais de desconto. Aquele que não pediu desconto, a gente está fechando ele normal. Hoje, 20% da nossa base é 0 desconto. Preço de face. Né? Por que eu vou perder essa margem? Não faz sentido. Agora, quem precisa, aí é funilzão mesmo, lá no final, aí as negociações são mais especiais. Mas é fechamento finalzinho lá. A gente não está mudando nada por causa do período, por causa do momento. Show de bola. Acho que o que o Vitório falou tem a ver com o presencial. Eu acho que a gente tem outros dados, né? Então, a gente viu que tem uma estratégia do presencial que teria que mudar, tá? Em função de ter um público afetado diretamente. Algumas coisas também, acho que é uma questão do tempo, assim, 72% das matrículas, elas vêm em julho, agosto, setembro, então ainda tem muito tempo ainda, a gente tem uma percepção, nós ainda estamos em 8 de julho, né? As matrículas ainda tem muito tempo para acontecer, o grande volume de matrícula é daqui para frente, mesmo a gente tendo 70% menos, mas quando eu vejo o volume total de matrícula, a gente não chegou a 19% ainda em relação ao ano passado. Então, você tem ainda uma... E a gente entende que essa matrícula está atrasada em relação ao ano passado. Né? Então, existe ainda uma diferença. Há tempo de tomar ainda essa história. Né? Acho que a gente ainda tem um tempo para fazer isso ainda. Não vai ser o número do ano passado, a gente sabe disso, mas vamos chegar lá ainda.